Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. E Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir sobre um questionamento, por assim dizer, que durante muito tempo, não só na antiguidade, mas nos tempos após ela, questionava-se se as mulheres têm alma. E nós vamos nos deter nesse tema hoje e amanhã. Então, hoje, nós vamos ver rapidamente um histórico que vem se desdobrar sobre uma pergunta. Deus criou as almas masculinas e femininas? Fez estas, as femininas, inferiores àquelas? E essa, então, é a questão. Se assim for, a inferioridade da mulher está nos desígnios divinos e nenhuma lei humana poderia aí interferir. Ao contrário, nós vamos saber, temos a certeza de que Deus criou as almas iguais e semelhantes e as desigualdades fundadas na ignorância e pela força bruta, desaparecerão com o progresso e o reinado da justiça. Textual na Revista Espírita de janeiro de 1866. Então, o tema, nosso título, que hoje pode parecer um absurdo, constituiu-se no mundo, nos tempos, motivo de grandes debates nas assembleias. E acirradamente se discutia se a mulher possuía ou não um espírito a animá-la. E aí, nesse histórico, a gente é curiosa e pergunta: em que lugar, onde estaria o início desses questionamentos? No primeiro momento, nós vamos entender que a ideia se encontra inserida na mitologia, na qual a deusa Minerva, que por exemplo representava o pensamento, a inteligência, teria vindo ao mundo não pela gestação de sua mãe, mas sim pela cabeça de Zeus, o pai dos deuses. E aí já destacando a desvalorização da mulher. Então, posteriormente, admitiu-se que as mulheres teriam direito a um corpo e a uma mente. Porém, nunca o corpo e a mente ao mesmo tempo. Então, no campo religioso, independente da crença, ela era obrigada a reverenciar o marido, chamando-o de senhor, prestando-lhe reverências, honras, jamais andando ao lado dele, e ela é vista como o próprio mal, pois é a culpada da expulsão do homem do paraíso. Veja-se também Dalila, que entrega Sansão aos filisteus. Num segundo momento, no campo da filosofia, Platão e Aristóteles viam a mulher como um homem incompleto. As características dela estavam presentes no sêmen do pai, cabendo à mulher fazer brotar esses frutos vindos do homem, ideia essa que se expandiu da Idade Média em diante. Pitágoras, em seus versos de ouro, escreve, aspas, existe o princípio bom que criou a ordem, a luz e o homem, e um princípio mau
que criou o caos, as trevas e a mulher. Fecha aspas. São Tomás de Aquino, exacerbado na divulgação de que a mulher havia sido tirada de uma costela do homem, conforme o Velho Testamento, caminha dizendo que, apesar disso, ela deveria ter a mesma importância do homem, uma vez que no céu deve predominar a igualdade de direitos, pensando que só ao abandonar o corpo físico é que desapareceriam as diferenças, passando a ser tudo uma coisa só. E Santo Agostinho, vejam bem, ensina que, aspas, a mulher é uma besta insegura e instável. E São Cristóvão afirma, entre todos os animais selvagens, não há nenhum mais daninho que a mulher. Paulo estabelece que uma mulher não poderia falar dentro da igreja. Em quarto momento, no Oriente Médio, nós vamos ver que a mulher, no contexto judaico, tinha o valor de mercadoria de troca. Ou para que se arrumasse um casamento, para ela cuidar da casa e procriar. Jesus a eleva, trazendo-a para o centro das suas reflexões. Retoma o valor do ser humano independente da sexualidade. Demonstra que para Deus todos têm a mesma importância. É ousado ao conversar em público com a samaritana à beira do poço, não permitindo que apedrejassem a acusada de adultério, assim como ir à casa de Marta e Maria, enfim, em todas as oportunidades, restaura a dignidade da mulher. E aí nós vamos ver que, apesar dos tempos, resquícios maiores ou menores são encontrados nas nossas culturas. Na sociedade japonesa ainda, a mulher é submissa e tem pouco valor no campo social, na herança, no confucionismo, no budismo, no feudalismo. Enfim, em muitas situações, elas são tratadas como pessoas de segunda classe, sujeitas a todos os tipos de sujeição e abusos. No Líbano, depois do casamento, ela passa a ser propriedade do marido, que passa a ter sobre ela o direito de vida ou morte. Sua única função é servir. Então, o livro de conselhos deles prescreve que não se confie nas mulheres. E, evidentemente, nós vamos ver, num sexto momento, que na França, nesses tempos idos, na Universidade de Montpellier, chegou ao fato de se negar a diplomar uma mulher que terminara o bacharelato em ciências, uma vez que não se poderia conferir grau a uma mulher, situação que vai se resolver depois de muitos entraves. Então, nós tivemos assim um passar bem superficial, baseado na história, nas enciclopédias, e que levantou esse arremedo das coisas, que é muito mais intenso e profundo do que esse simples relato, no qual a discriminação, o tratamento, era constante e habitual. E decorrente desses tempos para cá, inúmeras lutas. Algumas coisas mudaram, mas ainda hoje o reconhecimento social e pleno em direitos e deveres, as mulheres como seres pensantes, continua sendo um desafio nas relações de gênero. E nós ficamos aqui até o nosso próximo encontro, que continuará o tema. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe a todos.